O tema da reflexão é a parábola do semeador, que é uma história narrada nos evangelhos da Bíblia. Eu me sinto absolutamente à vontade em ler e comentar textos de livros considerados sagrados, como é o caso da Bíblia, do Alcorão, do Bhagavad Gita, dos livros classificados como sutras, Upanishads, entre outros. Eu considero tudo o que existe no universo e a própria existência como objetos de reflexões. Por isso o nome da minha página no Facebook e do meu canal no YouTube chama-se A Metamorfose Ambulante, porque eu estou neste processo constante de mudança, de construção e desconstrução, de transformação. Na minha página e no meu canal, eu falo de diversos temas. Hoje eu estou falando sobre a parábola. O próximo vídeo pode ser sobre relacionamento conjugal, educação dos filhos, depressão, dependência química e assim por diante. Os temas são absolutamente aleatórios. De todos os textos bíblicos, os que eu mais gosto são as parábolas, porque as parábolas não narram histórias de reis e de profetas, elas narram histórias, o cotidiano, o dia a dia, de pessoas simples, como é o caso do agricultor, do pai de família na sua relação com os filhos, do pastor de ovelhas e assim por diante. Isso mostra que é possível extrair lições da vida no cotidiano, no dia a dia. Não é necessário sair do país e viajar para a China, para o Japão, para o Nepal, para a Índia, para Roma, em busca dos mestres ou dos líderes religiosos. Tudo o que você precisa fazer é buscar a solitude, a quietude, a contemplação, pois a própria natureza, as árvores, as plantas, os animais ensinam com muito mais eloquência do que qualquer mestre. Nesse sentido, Chuang Tse está absolutamente certo ao dizer que o verdadeiro estudante não lê nos livros e nem se senta nas classes entre paredes diante do mestre, mas simplesmente aprende a todo instante, olhando como se deve olhar, ouvindo como se deve ouvir. Assim que eu comecei a ler os textos, a parábola, imediatamente surgiu uma curiosidade. Eu queria saber por que o semeador jogava as sementes sem prestar atenção no terreno. Ou seja, por que ele jogava as sementes no solo pedregoso, nas plantas espinhosas? Por que ele não jogou as sementes somente no terreno fértil? Essa curiosidade surgiu porque eu estava interpretando o texto de acordo com as técnicas de cultivo atual, porque atualmente os agricultores primeiro preparam o terreno, ou seja, primeiro eles retiram as pedras, os matos, deixando o terreno todo fértil. Somente depois eles jogam as sementes para fazer o plantio. Na época de Jesus era diferente. Primeiro, eles jogavam as sementes, sem prestar atenção no terreno. Depois eles aravam a terra, ou seja, depois eles retiravam as pedras, as plantas, os matos, deixando o terreno todo fértil. Isso é bem interessante, porque se você tem a intenção de conhecer o pensamento do autor, de saber o que o autor verdadeiramente quis transmitir com o seu texto, é importante considerar na sua interpretação o contexto histórico, político, econômico, religioso da época. É importante também conhecer a linguagem, o dialeto e o estilo literário da época. Eu costumo dividir os livros, as leituras que eu faço, em duas categorias. Na primeira categoria, eu coloco os textos, os livros acadêmicos e científicos. Esses livros, esse tipo de leitura, eu busco entender o pensamento do autor, o que o autor quis verdadeiramente dizer, transmitir no seu texto. Já a segunda categoria de leitura de livros, de textos, que são os textos e livros que eu utilizo para minha reflexão pessoal, eu não dou a mínima para o que o autor quis dizer, o que se passou na mente do autor. O que importa são as minhas interpretações.
é aquilo que eu consegui enxergar no texto, as lições que eu consegui extrair, o significado que eu projetei para aquela mensagem. É isso que importa. Nessa segunda categoria, eu não utilizo como base de interpretação a teologia, a filosofia, a doutrina. Eu só utilizo como base de interpretação a compaixão e o amor. Eu considero que qualquer interpretação que tenha por base a compaixão e o amor revelará lindas lições e poesias. A minha interpretação da parábola é bem simples. A semente representa as ideias, os princípios éticos e morais extraídos dos evangelhos, das mensagens de Jesus. O semeador, na época, era Jesus e seus discípulos. Hoje são todos que compreendem e manifestam o amor e a compaixão. E quando eu digo todos, eu não estou me referindo somente aos cristãos. Eu estou me referindo a todos os seres humanos, ateus, materialistas, todos, sem distinção de credo, de raça ou nacionalidade. Todos que manifestam o amor e a compaixão são semeadores. O terreno representa os ouvintes, ou seja, o coração e a consciência humana. Na parábola, a semente cai em 4 terrenos diferentes. O primeiro é a beira do caminho, o segundo é o solo pedregoso, o terceiro são as plantas espinhosas e o quarto é no terreno fértil. Os 3 primeiros terrenos não permitem o desenvolvimento da semente, ou seja, não permitem a mudança interior e o desenvolvimento da maturidade e o despertar. Esses 3 primeiros terrenos representam as pessoas que não estão receptíveis, as pessoas que não aceitaram a mensagem, as ideias de Jesus, nem mesmo como possibilidade. Não aceitaram porque a mensagem de Jesus não seguia a lógica religiosa que eles julgavam conhecer. A mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus, do Pai, do amor, da existência, do todo, ou o nome que você queira dar, não era como o reino de Davi, ou o reino de Salomão, ou como o Império Romano. Este reino é de origem espiritual, e este reino está dentro de você, está dentro de nós. A mensagem de Jesus dizia que a libertação é interior, uma libertação interior que modifica o ser humano na sua consciência. E essa modificação exigia uma nova prática de vida, prática esta baseada no amor ao próximo. E o próximo era toda a humanidade, ou seja, incluía os samaritanos, os romanos, os escravos, as prostitutas, os estrangeiros de outras religiões, incluía as pessoas consideradas pelo sistema político, econômico, social e religioso da época como sendo inimigas, impuras, infiéis e inferiores. Infelizmente, muitos não estão prontos para despertar, e alguns estão tão inertes, estão tão dependentes do sistema, que irão lutar para defendê-lo, para protegê-lo. Mas entenda, eles não são nossos inimigos. A sociedade e as suas instituições e a sua lógica opressora não são nossos inimigos. Porque somos a sociedade, eu e você fazemos parte da sociedade e financiamos esse sistema político, econômico, social e alguns sistemas religiosos que valorizam o ter e não ser, a estética e não o conteúdo, a obediência cega, a unidade de rebanhos, de androides, de escravos, e não as ideias, a liberdade e a unidade na pluralidade, na diversidade. Somos vítimas e criadores desse sistema. Muitos não estão prontos para despertar, pois renunciaram ao uso do bom senso. Estão insensíveis e desequilibrados. Eu mencionei durante esse discurso algumas vezes o termo despertar,
Mas afinal, o que significa despertar? Eu já li alguns textos, assisti a alguns vídeos de pessoas falando sobre o despertar. E o que elas estão dizendo é basicamente o seguinte: se você comunga das minhas ideias, se você tem a mesma visão do mundo que eu tenho, se você chegou às mesmas conclusões que eu cheguei, então você está desperto. Mas se você discorda das minhas ideias, se você enxerga o mundo de forma diferente, se você chegou a conclusões diferentes das minhas, então você está dormindo, você é um androide. É basicamente isso. Ou seja, o despertar é um conceito muito subjetivo. Diferentes grupos têm ideias e definições diferentes do que significa despertar. Em alguns desses grupos, eu sou uma pessoa desperta. Em outros, eu estou dormindo. Ou seja, é muito subjetivo. O que significa despertar para mim? É o seguinte: uma pessoa desperta é a pessoa que descobriu a maravilha da gratuidade, a contemplação da natureza e o desejo de manifestar a compaixão e o amor para todas as criaturas. É a pessoa que busca a quietude, o silêncio, a solitude e que empreende constantemente esta jornada interior de autoconhecimento, de autoaceitação. Uma pessoa desperta analisa um determinado tema sobre vários ângulos, aspectos diferentes, e considera todos esses ângulos, aspectos e perspectivas como possibilidades. É claro que algumas dessas perspectivas vão ter uma influência maior sobre a sua vida e outras nem tanto, mas são tudo possibilidades. As pessoas despertas não consideram uma verdade absoluta, inquestionável e imutável. As pessoas despertas acreditam nas possibilidades. E as possibilidades são infinitas. As pessoas que estão dormindo, essas sim acreditam nas verdades absolutas, inquestionáveis e imutáveis. Essas pessoas estão cheias de certezas, de respostas. Essas pessoas se agarram desesperadamente às certezas. Lembrei de uma citação de Dostoiévski, que descreve muito bem o que essas pessoas que estão dormindo sentem. Essas pessoas são aquelas que sonham com o voo, mas temem a altura. É preciso ter coragem para enfrentar o terror inicial do vazio, pois é somente no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, da possibilidade e da incerteza. E é exatamente isso que as pessoas temem, o não ter certezas. Por isso elas trocam o voo da liberdade pela prisão da gaiola. As gaiolas são os lugares onde moram as certezas. Porém, você que está desperto, esse terreno fértil representa a sua consciência e o seu coração. Esse terreno foi arado com muito sofrimento, paciência e reflexões. Esse terreno fértil representa as pessoas que estão disponíveis, estão abertas, estão dispostas a realizar a reflexão e a mudança interior. Estão dispostas a considerar as possibilidades e a quebrar os paradigmas. Estão dispostas a se livrar de todos os seus preconceitos e a manifestar a compaixão e o amor para todas as criaturas. Cada pessoa manifesta este amor de forma, qualidade e quantidades diferentes, pois depende do nível de consciência. Essa ideia de amor universal, ilimitado, incondicional era e continua sendo revolucionária. Essa ideia exige um novo nível de consciência, uma nova prática de vida. Precisamos nos armar de coragem e amor para difundir essa ideia, pois embora sejamos eventualmente detidos pelo disparo de uma arma de fogo, as nossas ideias não podem ser detidas, pois ideias são a provas de balas, de crucificação
ou qualquer outra forma de violência. Eu assisti um filme intitulado V de Vingança, e neste filme o personagem principal disse as seguintes palavras: enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder, pois as palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. A verdade é que a solidariedade, a fraternidade, a paz e o amor que resume todas as virtudes e princípios são mais do que palavras, são perspectivas. A parábola do semeador é um convite dirigido a você, dirigido a todos nós. Você é convidado para se tornar um semeador, a jogar sementes no coração da humanidade e sem prestar atenção no terreno do outro, pois ninguém te constituiu fiscal da consciência alheia. Pois embora o terreno do outro se encontre em péssimas condições, nunca é tarde para arar a terra, ou seja, nunca é tarde para realizar a mudança interior. As pessoas despertas e amorosas sabem que, na medida em que formos nos aprofundando cada vez mais no amor, a nossa perspectiva em relação à natureza das coisas, da realidade e o significado da vida vai mudando, ou seja, vamos nos aproximando cada vez mais da compreensão do todo que está em tudo, do infinito amor. Mudando a si mesmo, você muda as suas circunstâncias e começa o processo de mudar o mundo. Nelson Mandela está absolutamente certo ao dizer que a bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. Mantenha a chama do amor sempre presente e a escuridão será dissipada.